Olá pessoal, enfim, certo? Depois de um tempinho, né, do outro vídeo, né, nem tanto tempo assim, certo? Eu reapareço aqui para comentar também outras leituras que eu acabei, digamos que, colocando após aquelas leituras lá que estavam em andamento, né? Para quem não assistiu o vídeo anterior a esse, tá? Vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo, tá? Mas de qualquer forma é só você assistir o último vídeo publicado aqui no canal. Na verdade, o último vídeo publicado aqui no canal é esse que vocês estão assistindo, mas o anterior a esse vídeo, ok? Então assistam lá. Aquelas leituras já foram concluídas, tá? Eu só não fiz vídeo resenha, né? Que eu queria ter feito, né? Mas de qualquer forma, tá? Mais pra frente eu posso complementar aquelas leituras, né, com outras leituras e acabar citando aqueles livros lá. Mas vejam lá aquele vídeo que está um pouco longo, né? Mas vou tentar aqui fazer com que esse vídeo fique menos longo possível. A gente vai conseguir, ok? Eu acabei pegando mais os outros livros, tá? Lá na biblioteca da UFES, porque realmente tem muitas coisas boas lá. Tem muitos livros muito bons e que eu quero ler, se possível, a maioria ali, tá bom? O que der para conseguir até a conclusão ali da minha faculdade. Então eu peguei aqui alguns outros livros e bem interessantes, só que dessa vez, tá, não foram livros de teoria, apesar de que tem um aqui que é de teoria. Ahn, não foram livros de teoria, tá? Porque geralmente esses vídeos são menos assistidos aqui no canal, então quando eu pego ali livros de teorias para comentar, parece que os leitores aqui fogem um pouco, né? Mas de qualquer forma eu peguei aqui alguns livros de literatura que de fato eu estou querendo ler há muito tempo e que eu acabei pegando para ler agora. E assim, pretendo terminar até quando se esgotar ali o número de vezes que você pode pegar emprestado esses livros, né? Porque tem ali um tempo determinado. Bom, vamos começar aqui pelos que eu já comecei a ler, tá? Que foi o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Eu tinha muito interesse em ler Lúcio Cardoso. Esse é um autor não tão comentado assim na literatura, eu não vejo as pessoas comentarem muito sobre ele. Vejo mais assim na comunidade do booktuber mesmo, né? E para quem acompanha também os bookstagrams, né? Ver muito, digamos que, comentar a respeito desse livro, que digamos que fez um boom ali há um tempinho atrás, né? Parece que as pessoas se interessaram mais por ler esse livro aqui e esse autor em um determinado ano aí, eu não lembro ao certo. Mas, tá certo? Eu tinha essa edição lá na UFES, que é uma edição bem conhecida também desse livro, e eu falei, por que não começar a ler a Crônica da Casa Assassinada? Mas confesso que o que me prendeu de início em relação a esse livro, que eu já comecei a ler, eu já comecei a ler, né? Estou na página ali 50 e pouco, e eu pretendo terminar esse livro muito em breve, tá certo? Porque ele está interessante, está me engajando mesmo na leitura. O que fazia um pouco assim, de tempo que isso não acontecia, tá certo? O último livro que eu comecei assim, a ler e não parar mesmo foi o Jane Eyre, da Charlotte Brontë, tá? É o último livro que de fato me pegou assim de jeito que eu tive que assim, acho que eu demorei poucos dias para terminar aquele livro mesmo. Então, acabei colocando aqui esse livro e parece ser um dos livros que vai também vai fazer com que eu não largue ele tão cedo. E ele já começou de uma forma muito melancólica, certo? Muito melancólica. Esse considerado, tá, gente? A Crônica da Casa Assassinada é considerado ali por muitos críticos, tá, como um dos grandes livros da literatura brasileira e muitos até, inclusive está aqui no, né, nessa orelhazinha aqui, muitos até consideram como um dos 100 melhores livros da literatura mundial. Então assim, é um livro que é indispensável, podemos dizer assim, na nossa literatura. Um fato é que a gente observa quando a gente pega esse livro assim aqui, por ser da literatura brasileira, é que ele é bem grossinho, né? O que não é muito comum na nossa literatura, né? Geralmente os livros da nossa literatura assim, brasileira, né, quando a gente pega Machado de Assis, José de Alencar, a gente percebe que são livros bem curtos, né? Os autores brasileiros tendiam, né, os clássicos em si, a escrever livros bem mais curtos. Eu diria que isso acabou também é, ficando nos dias de hoje, né? Esse jeito de escrever, né? Porque até hoje, né,
os livros da nossa literatura costumam ser bem mais curtos, né, em comparação a outras literaturas, como por exemplo até a inglesa e eu diria também a russa, né? A russa você vê ali que são livros bem grandões, né? Mas de qualquer forma, Crônica da Casa Assassinada, pretendo terminar. Dois grandes autores da nossa literatura também falaram a respeito desse livrozinho aqui nessa última capazinha aqui, tá? O Milton Ratum, por exemplo, disse que é um dos grandes romances da literatura brasileira e ele acha que é indispensável, tá? De qualquer forma, tá? Eu vou tentar adiantar ali, terminar o máximo possível para devolver a biblioteca lá. O que acaba acontecendo? Como eu dei uma olhadinha nos trechos aqui desse livro, né, eu acabei lá na biblioteca lendo uns parágrafos aqui iniciais, eu vi que eu iria gostar mesmo da escrita desse autor. Então eu acabei pegando também outro livro dele. Esse aqui já tem mais um interesse pessoal de estudo mesmo, que é a questão do teatro, né, me interesso muito, que eu peguei, acabei pegando e encontrando lá também o Teatro Reunido do mesmo autor, Lúcio Cardoso. E eu não comecei a ler ainda, certo? Eu vou tentar adiantar aqui o máximo possível da Crônica da Casa Assassinada. E aí, quando eu estiver bem adiantado aqui, eu já começo a ler o Teatro Reunido. Como é teatro, então você tem aquele espaço, né? São diálogos que você lê mais facilmente, né? Você consegue pegar e, né? Ler de uma forma mais fácil, com um ritmo melhor, podemos dizer assim. Então eu acabei pegando e pretendo conhecer ali o Teatro Reunido de Lúcio Cardoso. Veja só vocês. Vamos ver o que dá. Eu acabei não comentando, né, a cena triste aqui do início, né? Mas assim, pelo que eu percebi até agora, nessas 55 páginas, né? Eu percebi que esse é um livro que, além de ser muito triste, ele é um livro que tem um clima assim muito tenso, né? Ele já começa tenso, né? E pelo menos aqui logo de início, nos primeiros capítulos, a gente percebe que são ou cartas ou diário mesmo, né? Você vê que cada personagem, né, escreve aqui o que está acontecendo em um determinado tempo, de espaço-tempo, né? E no primeiro capítulo você tem um encontro, um reencontro, né? O aparecimento desse homem para visitar Nina, acredito eu, que está adoecida. E pelo que é contado aqui, tá? O que é interessante nesse capítulo aqui inicial é exatamente a forma como o autor ele torna essa cena muito vulnerável, sabe? Me lembrou muito, inclusive, o Morro dos Ventos Vivantes da Emily Brontë, sabe? É tudo muito vulnerável. Então, ao mesmo tempo que o personagem chega, né, nessa cena para dizer, olha só, ela está prestes a morrer, ao mesmo tempo ele tem também uma esperança de que ela saia daquela cama e se levante e fique boa, né? A personagem se recupere. Só que ao mesmo tempo a própria Nina, acredito que seja ela, eu não lembro, né? Acabei de começar a ler esse livro, então os personagens ainda estão, né, entrando. Ao mesmo tempo que essa Nina ela tem aquela esperança de se recuperar, talvez, mas ela também sabe que por dentro ela precisa rever o que ela fez. Gente, é um baita livro de construção e de complexidade de personagens. Isso já é fato no primeiro capítulo desse livro. E assim, são personagens que são tão bem construídos aqui nessa narrativa, só para vocês terem uma ideia, que quando você né, coloca esses dois personagens iniciais aqui numa balança, eles estão completamente assim, bem desajustados, podemos dizer assim, bem diferentes um do outro. Enquanto Nina tenta a todo momento se auto-enganar e enganar o personagem que reaparece aqui, o outro personagem ele vai sofrendo uma modificação do meio, da tensão que o cerca, que assim, chega a ser até absurdo, né? Tem uma coisa que acaba acontecendo aqui nesse primeiro capítulo, eu tô no terceiro capítulo, tá, gente? Eu tô no quarto capítulo, desculpa. Então, assim, uma coisa que acaba acontecendo nesse primeiro capítulo, que eu vou acabar comentando para não, né, para não comentar os outros, para não dar tanto spoiler assim. Quando eu conversar com vocês sobre esse livro, eu comento mais essa questão. É que o personagem, ao mesmo tempo que ele vem ali para ver Nina e ele tem uma certa segurança, ele vai perdendo essa segurança em um ritmo muito acelerado.
Uma coisa que eu já ouvi comentar aqui no Booktube é que essa casa seria a grande protagonista aqui da história. Se isso for verdade, então a casa também acaba transformando essas pessoas. Então, só para vocês terem ideia, esse personagem ele, ele passa de uma segurança para uma insegurança de uma forma muito rápida. Então é muito, ao mesmo tempo que está parecendo estável, não está estável. Bom, grande complexidade de personagem e construção de personagem. Então, em breve a gente comenta sobre esse livro, se eu terminar ali, se possível. Vai demorar um pouquinho? Acho que não, porque a narrativa está muito empolgante. Teatro Reunido já comentei. E também peguei esse outro livro aqui que já comecei a ler, certo? E vou terminar muito em breve, acredito que amanhã ou depois de amanhã, tá certo? Eu tô gravando esse vídeo à noite. Eu vá terminar o A Arte do Ator. Peguei mais outro livro de teoria de artes cênicas, né, de teatro. Essa é uma área que muito me interessa, eu já comentei aqui no canal. O que eu posso comentar em relação a esse livro é o seguinte: ele é muito bom para quem está começando aí nas artes cênicas. Eu já li muita coisa, assim, muita coisa em relação às artes cênicas, ao teatro, que acabou sendo um pouco não tão surpreendente assim para mim. Mas esse livro está me lembrando muito um outro livro que eu também estou lendo e já adiantei muito, que é um livro do Michel Tchekov. Eu não sei se estou pronunciando certo o nome desse teórico, mas ele também é um dos grandes teóricos das artes cênicas, né? Ele escreveu um livro que se chama Para o Ator, né? Inclusive cria ali um termo de, né, ator criador, ator compositor, né? Que é aquele que além de fazer arte, desculpa, além de atuar, ele também faz arte no sentido mais extenso e no sentido mais aberto possível, né? Que é aquela coisa de você ser escritor também, de você ser compositor e de você, acima de tudo, prezar a arte. Então, uma coisa que a gente observa, não só nesse livro, mas esse livro me lembrou esse outro livro do Michel Tchekov, que eu estou lendo, que também é um livro de teoria cênica, e que muita coisa é colocada aqui também, assim, as ideias também aparecem aqui, é a questão de que, antes de tudo, um ator ele tem que ser um artista. Isso é uma coisa que o Michel Tchekov deixa muito claro naquele livro Para o Ator dele. Aqui, certo? Você tem subdivisões envolvendo do que é que se trata essa arte do ator. Então, por exemplo, se eu pegar aqui os capítulos, tá? Olha, você tem ali a questão da voz, né, de como se dar essa voz de atuação, e o que você percebe aqui, logo nessa, eu já passei por esses três capítulos, que é a voz, o gesto e o corpo. Não, o corpo não, foi os dois capítulos, a voz e o gesto. Então, assim, nesse primeiro capítulo aqui, a voz, depois eu vou comentar o gesto, né? Mas são 6 capítulos, né? A voz, o gesto, o corpo, o rosto e o papel. E aí você tem um sexto capítulo aqui também, que são o ator, o diretor e o espectador. Mas nesse primeiro capítulo aqui, da voz, ele vai comentar como se dar, né, durante a história, de forma muito rápida, muito curta, não tão biográfica assim, né? A questão da voz, né, de como o ator trabalha a voz no palco. Então, se antes, por exemplo, muito antes, né, a grande intenção não era deixar o texto natural, né, que é uma coisa que se observa muito no ator contemporâneo, no ator moderno, né, o grande obstáculo e o grande desafio, enfim, é deixar aquele texto natural para quem o está assistindo, né? Isso envolve, isso ficou tão claro ao longo do tempo que hoje, por exemplo, tudo que não é natural dentro das artes cênicas acabou sendo taxado como irresponsável, né? Você construiu aquele personagem de uma forma irresponsável. Você não estudou ele tanto assim e você não está dando naturalidade àquilo. Só que o que ao longo desse capítulo da voz é trabalhado é, na verdade, tá certo? E ao mesmo tempo que isso é um mito, porque não necessariamente precisa ter naturalidade para ser arte. Então você tem aqui várias discordâncias, né? Tem críticos ali que acreditam que o ator, além de deixar o texto natural, ele também precisa ter noção do que o personagem pede em relação também à sua voz. Então, será que aquele personagem ele é natural
Será que ele imita a realidade? Isso também ficou tão claro no cinema também, porque quando a gente para pensar, essa questão da naturalidade da voz, ela vem do cinema. Então, por exemplo, no cinema você tem que deixar aquele texto natural, completamente natural. No teatro, essa naturalidade ela é feita de uma forma muito diferente, porque o ator ele trabalha muito com as expressões faciais. Então, se você segue aquele parâmetro, por exemplo, e aqui no próximo capítulo que eu acabei lendo também, eu estou no terceiro, no segundo, que é o gesto, no cinema existe um controle de gestos. Já no teatro, nem tanto. Né? E esse controle de gestos que se dá no teatro, ele é completamente diferente do cinema. Cada microexpressão facial que você produz ali é captado pela câmera. Então você precisa ter um cuidado muito grande. Né? E aquilo, além de poder ser repetido hoje em dia, os streaming e tudo mais, né? É mais assim, claro, no teatro também precisa ter esse controle de minuciosidade expressional, mas nem tanto. Ó, um bom livro para quem está começando aí nas artes cênicas. Para mim, que já li, sei lá, 300 livros já estou um pouco adiantado nos estudos desses teóricos, né, podemos dizer assim, é um livro que eu já sabia as coisas que tinham aqui, porque eu já li Stanislavski, Chekhov e tudo mais, então, né, acabou repetindo as ideias. O que foi bom porque eu acabei também fixando mais. Super indico também para quem quer conhecer mais sobre essa arte do ator. Tá? Bom, e acabei pegando esse aqui que eu também não comecei, mas vou começar em breve. Esse aqui eu tenho muito interesse, que é a trilogia Tebana. Lá na UFES, na biblioteca da UFES, inclusive eu aconselho ir olhar essa questão do teatro, que lá tem muita coisa boa em relação ao teatro, então que eu me surpreendi. O que acaba acontecendo? Nessa trilogia tebana aqui, você tem três grandes peças, né, do Sófocles, que é o Édipo Rei, o Édipo em Colono e o Antígona. A que eu mais tenho interesse aqui é no Édipo Rei e em Antígona. Essa segunda aqui tem interesse, mas nem tanto, mas a gente vai ler, certo? É claro que eu vou passar por ela de uma forma como o livro foi construído aqui em etapas, tá? Vou começar pelo Édipo Rei, depois vou para o Édipo em Antígona, em Colono, e depois vou para o Antígona. Antígona eu tenho muito interesse de ler, tá? E eu nunca tinha lido esse mito, já tinha conhecido, mas não pego para ler com tanta afinidade como vou fazer agora essas peças mais clássicas do teatro antigo, assim, sabe? Então vai ser bacana. Como lá na UFS tem outros volumes aqui, eu vou terminar esse e vou pegar outros também. Vou pegar outras peças mais assim clássicas ou possíveis, porque eu tenho muito interesse em ler. E aqui nós temos três grandes peças indispensáveis para quem gosta de teatro. Lá tem também muita coisa de Shakespeare, então a gente vai ler Shakespeare bastante. Apesar de que eu prefiro a edição da Bárbara Heliodora, mas eu não tenho físico, só tenho no e-book, aqui no Kindle, mas né, é muito bom ler assim, textos de Shakespeare em Kindle, porque é tanta coisa maravilhosa para anotar que você fica, preferi o físico, mas enfim. E também, tá? A trilogia Tebana aqui é, vai ser fácil, assim, em quesitos de escrita a gente vai ter um pequeno desafio, tá? Mas nem tanto, porque eu, né, já estou um pouco acostumado com esse tipo de escrita aqui. Então, por causa de Ilíada, Odisseia, de uma certa forma ou de outra, me preparou para isso aqui. Ilíada, Odisseia ainda não, porque eu ainda não li, mas está ali. Em breve eu pego para ler Odisseia, tá? Apesar de que eu quero retornar ali essas leituras em outras edições, em outras traduções, tá? Não daquela da Companhia das Letras da Penguin, sabe? Enfim. Bom, mas é um texto que eu estou muito afim. E você percebe, aqui você tem uma coisa que é a questão da musicalidade, né? Enquanto antigamente, assim, muito antes, esses textos aqui, até o Shakespeare também, podemos dizer assim, né, em um certo tempo, eram tratados vocalmente, né, de uma forma muito musical, né, em grande parte, desculpa, mas explicitamente nesse texto, nesse tipo de texto que é a trilogia tebana, vamos pegar Sófocles, era tratado com mais musicalidade.
Uma coisa bacana também que vai ser comentada aqui sobre essa arte do ator é a questão do exagero de gestos, por exemplo. O que eu discordei de muitos pontos aqui e concordei com outros, tá? Mas enfim, essa é uma questão de um vídeo mais complexo, né, mais denso. Mas o que vai ser comentado aqui, o que eu achei interessante, é a questão de que, por exemplo, no teatro, quando ele está cheio de lotado de gente e quando não tem tantos acessórios assim, o ator ele precisa levar o espectador para o palco. Então ele vai fazer uso do grande artifício dele, que é o grande instrumento dele, que é o corpo. Então ele vai usar o máximo de expressões faciais, o máximo de gestos possíveis, mas não como uma forma, veja só dizer, de provar que, olha, eu estou sendo incrível, eu tenho, sei lá, eu consigo fazer 10 expressões faciais a cada segundo. Não é isso, entendeu? Isso não é possível, mas, enfim, mas como uma forma de alcançar o público. O que, por exemplo, no cinema você não faz tanto esforço assim, porque como a câmera está ali, você não precisa usar tantos gestos assim. Porque se você, sei lá, faz uma expressão, né, como essa, você já diz alguma coisa e a câmera já capta isso de uma forma sensacional. E você pode fazer, sei lá, uma cena de 10 minutos usando pouquíssimas expressões faciais que são muito bem pensadas. Vai ser dito aqui também, em um certo período também, e críticos assim grandes de teatro, né, vai dizer que, sei lá, você pode muito bem sustentar uma atuação com pouquíssimas expressões faciais. O que a gente vê, por exemplo, em uma atriz, para citar de exemplo, a Glenn Close. Essa é uma atriz que trabalha com pouquíssimas expressões faciais em cenas. Em alguns filmes ela até abusa mais, mas você vê que tem outros filmes que ela usa pouquíssimas expressões faciais. O Albert Nobbs, por exemplo, ela usou muito poucas, porque aqui você tem um controle emocional muito forte e você tem aquela coisa do tipo, isso aqui pode dizer 1000 coisas, o que é maravilhoso, naquele olhar pode dizer 1000 coisas. Vai ser dito aqui também. É uma questão mais completa, se daria grandes vídeos aqui para eu comentar, mas vamos deixar para lá, tá? E é isso, tá, gente? Eu vou finalizar por aqui. Tô lendo outras coisas aqui no Kindle também, tem muita coisa aqui no Kindle, tá certo? Coisas que eu já comentei em outro vídeo do que eu estou lendo aqui no canal, que eu aconselho a assistir. Tem livros que eu assim, acabei deixando para trás porque é muito chato ler, por exemplo, Em Busca do Tempo Perdido ou Guerra e Paz, né? No Kindle. É melhor você ter o físico. Então, porque as anotações é bem mais empolgante do que ler no Kindle, porque aí, né, você não pode anotar, enfim. Outros livros aqui eu estou adiantando o máximo possível e vamos ver o que dá, tá? Envolvendo ali o tão repetido falado aqui no canal, que é o Paul Auster do 4321, tá? Gente, vou tentar ali adiantar, uma hora eu termino e comento aqui com vocês o GNE e o 4321. Essa foi uma promessa que eu fiz lá no meu Insta e estou fazendo aqui. Vou comentar esses dois livros, mas só quando terminar ali o Paul Auster. E assim, não tá tão empolgante como eu comentei, mas vai dar certo. Vai fluir, uma hora a gente termina. Não é possível que até o final desse ano não dê certo. Mas enfim, vou continuar comentando essas leituras assim, né? Sei lá, vou terminar isso aqui, pego outros livros para ler e completo o que está aqui no Kindle, adianto o Paul Auster e venho aqui e comento com vocês do que eu estou lendo. E assim a gente vai levando aqui um pouco dessa bagunça que está sendo o canal também, devido à faculdade também, muita coisa para fazer e acaba travando a gente, cansando a gente de uma certa forma, tá? Então é isso. Muito estudo, vou adiantar também muitas coisas aí em relação ao francês, né? O que você percebe também, antes de finalizar o vídeo, em relação à França, com essa coisa do ator e tudo mais, é que tem muita coisa mesmo, que é da França. Então, assim, muitos estudos estão lá envolvendo atuação, coisa que eu me surpreendi. Pensava que seria coisas mais britânicas, mas não. Aqui, por exemplo, é um autor francês, né, o Jean-Jacques Houdin, não sei pronunciar direito. Jean-Jacques Houdin. Houdin. Bom, enfim. O que acaba acontecendo? O livro anterior também que eu tinha lido, das artes cênicas, que era da teoria também era de um autor ali
francês e tudo mais. Então tem muita coisa da França. Interessante. Bom, e é isso. Me sigam lá no Insta, eu tô sempre por lá. Sempre quando eu posso aparecer lá nos stories, tá? Não esqueça de curtir o vídeo aí. Não sai desse vídeo sem curtir. Pelo amor de Cristo, não sai desse vídeo sem curtir. Tá bom? E comentar aí embaixo. Pra quem é novo, se inscrever no canal, tá certo? E nos vemos no próximo vídeo. Até lá.